Então, foi um momento, quando a Valen nasceu, né? Que o médico virou para mim, olhou para mim, eu estava amamentando ela. E ele falou assim, você percebeu alguma diferença nela? E eu olhava, né? Eu amamentando aqui, eu olhava, eu... E ela de pulseirinha, né? Porque a criança fica com a pulseira e a mãe também, né? No braço. E ele falou assim, você percebeu alguma diferença? Eu falei, umas petequiazinhas na bochecha dela, né? Peteca é umas manchinhas vermelhas. Aí ele falou, não estou falando sobre isso. Você reparou que ela é diferente de você e do seu marido? Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Meu Deus, foi assim? Trocaram as crianças. Tá. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que trocaram as meninas. Falei, trocaram ela. Eu falei, nossa, como eu tava amamentando, essa criança é minha. Não é mais de ninguém, né? Porque foi a primeira sensação que me veio, foi, né? E aí, na hora, eu olhei pra cara do médico e falei, como assim? Ele falou assim, você percebeu que a gente percebeu que ela tem um sinal na mão, né? Que geralmente eles têm aqui uma característica de uma linha. Aí ele falou assim, mas algo que me chama a atenção é que ela não tem uma hipotonia, né? Ela é um bebê, assim, musculosinho, né? Ela não é uma criança tão molinha. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio, né, Rê? Nossa, e hoje a gente está muito aquecida aqui, a gente não vê a hora que comece para a gente compartilhar com vocês. Vão amar nossa convidada de hoje. Com certeza. Mas antes, né, Rê, a gente vai trazer aqui a nossa mensagem do nosso querido Paulo, né, Rê? Que vai trazer um momento de bastante relaxamento. Então, feche seus olhos para acompanhar a mensagem de hoje das Sementes de Otimismo do nosso Paulo Amaro. Vamos acompanhar. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária dos Sementes de Otimismo hoje é: liberte-se do mau sentimento. Evite guardar maus sentimentos por muito tempo, pois eles não sumirão assim de repente. E deixar de libertá-los só fará com que fiquem cada vez mais vivos internamente. Para muitas pessoas, liberar tais sentimentos que causam sofrimento não é uma tarefa muito fácil. Mas pense na sensação de liberdade depois de tanto tempo aprisionado. Liberte-se de tudo que lhe causa um peso, seja qual for o sentimento ruim que está aí dentro de você. Para adquirir este livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Até logo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Paulo. E Rê, nossa convidada, muito especial, feliz, né, Rê? É uma pessoa que é muito inspiradora para nós, E a gente né? já De uma conhece há família muito muito, amada, muito querida. Então, a gente queria apresentar a nossa querida Priscila Budi. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada, Seja bem-vinda. Pri. Obrigada de você ter aceitado o nosso convite, porque a sua história vai emocionar e vai inspirar muita gente hoje, porque realmente você tem muita coisa linda para contar para nós. É isso aí. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, né, Rê? Já vamos deixar o convite. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse episódio, dá uma olhadinha nos episódios que já passaram, que tem muito assunto bacana aí para você acompanhar, né? E a gente está muito feliz, né? Até com o feedback, que as pessoas são muito generosas com a gente, né? Até no último final de semana, as pessoas vieram falar que estão acompanhando. Então, se você gosta do nosso conteúdo, indique, mande esse aviãozinho, coloca no WhatsApp da família, naquele grupo de amigas, de amigos. Das mães da escola, do condomínio. Porque, de repente, essa mensagem pode atingir o coração de alguém. Então, a gente sempre conta e ative as notificações para receber aí os nossos episódios que saem todas as terças às 16h22. É isso aí. Bom, mas vamos começar, né? Bora lá. Pri, então seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de vocês. E a gente queria saber, assim, um pouquinho... Comece falando um pouquinho de você, da sua vida profissional, que acho que, assim, Sim, sua formação, né? Como que você começou, né, no seu trabalho, a gente quer muito saber. Então, vamos lá.
Eu vou me atentar a alguns pontos específicos. Lógico, gente, que ela faz muita dias de... Eu sempre falo, quando eu vou me apresentar para alguém, eu vou me atentar a pontos específicos para vocês entenderem minha trajetória. Então, eu sou fisioterapeuta, né, de formação. Já estou formada aí tem 20 anos. Esse ano vai fazer 21 que eu estou formada. Meu Deus! Dentro dessa formação, né, eu tento manter aí uma média de 2, mais para 3 formações ao ano. Então, durante todo esse percurso. E tem pontos chaves, né, de mudanças de chaves aí na minha vida. Então, é nelas que eu geralmente foco para poder me apresentar para as pessoas e poder falar um pouquinho sobre mim dentro dessa trajetória. Eu falo sempre que eu sou muito camaleão. Então, dentro da minha profissão, né, eu fui mudando muito de áreas por conta dessa minha busca incessante atrás de conhecimento. Então, eu gosto muito de estudar, adoro estudar, sempre vou atrás de tecnologia, de novidades, inovações, cursos novos, para poder levar o melhor que eu posso para as pessoas das quais eu estou cuidando. Sem dúvida. Então, eu comecei lá atrás, né? Quando eu fui me formar, eu queria muito RPG. Então, eu fui fazer todas as formações do Suchá, o que eu mais queria era RPG e também a parte de dermatofuncional. Dentro da dermatofuncional, quando eu fui fazendo quando eu fiz a especialização, eu quis focar muito na área de linfoterapia. Então, eu fui me especializar dentro dessa área de linfoterapia. Explica pra gente um pouquinho o que é linfoterapia. A parte de linfoterapia é aquela parte onde a gente vai cuidar muitos pacientes com linfedema, não de lipedema, né? Que é a área que eu trabalho mais. Exatamente. Linfedema trabalha com pacientes oncológicos, Isso, né? Isso, aqueles pacientes que tiram linfonodos, né? Faz esvaziamento, às vezes os linfonodos, principalmente axilares, ou mesmo, às vezes, ignais. Então, fica com aquela perna grande, aquele braço grande. E aí, eu fui indo muito dentro dessa área. Você conhece a enfermeira Anke Bergman? Já ouvi falar. Ela que é a minha referência maior desse tratamento. É muito legal. E aí, dentro disso, né? Então, assim, outros cursos foram me agregando. Então, eu vou falar só sobre pontos chaves, como eu falei pra vocês. Ela mandou uma lista que, ó... Falei, meu Deus do céu, como que a gente vai decorar tudo isso? Ainda bem que ela que vai falar. Ela que vai falar, gente. E aí eu fui atrás por conta dessas pacientes. Então, assim, eu tinha 2 públicos muito diferentes. Então, eu tinha o público da parte da ortopedia, principalmente jovens que vinham. Reabilitação. E a parte de escoliose, né? Então, aquele jovem com má postura, aqueles meninos. E aí, eu tinha também essa área dos pacientes, né? Que vinham por conta disso. Cirurgias de reconstruções, mas sempre voltado com algum quesinho a mais, né? Não só a construção por estética. Essa parte eu atendia, mas era também... né? Vamos dizer, as meninas dos meus olhos eram aqueles pacientes que tinham mais coisa ali além disso. E aí, com isso, eu percebia que essas pacientes, né, refletiam muito por parte de dor crônica. Então, mesmo os pacientes de ortopedia, aí eu falei, gente, eu preciso estudar essa parte. Então, eu fui atrás disso. E aí, eu fui pro HC, lá pro Hospital das Clínicas, fazer especialização na parte de dor crônica lá. E aí, ali, me abriu um universo de possibilidades que eu comecei a olhar aqueles pacientes e eu não entendia por que na época das férias, precisava fechar um ambulatório. Porque fechava o ambulatório, eu falava, gente, como fecha um ambulatório? O paciente tem dor. Não, mas eles viajam, eles melhoram. Melhora? Olha, gente! Peraí que então tem coisas emocionais por trás. E às vezes eu ia encostar no paciente, os meus também falavam muito de infância. Eu falava, não, pera, vamos atrás disso. Nossa, e aí, incrível. Eu fui atrás. Então, fui estudar embriologia, fui estudar a parte... fui fazer alguns cursos dentro da área de neuropediatria. E era muito engraçado, porque, né? O que você faz? Eu trabalho com dor crônica. O que você tá fazendo aqui? Criança não tem, né? Assim, dor desse jeito. E até explicar, eu falava, era o ame ou deixa, sabe? Assim, dentro dos... Então, aí eu comecei a estudar, comecei a ir buscar. Eu falo que já era Deus me preparando para a minha missão de mãe, que eu ainda não sabia, né?
E que logo vocês também vão saber. E aí eu fui estudar medicina germânica, eu fui atrás. Então, eu fui estudar um outro tipo de medicina. A medicina germânica, ela estuda as doenças através dos tecidos embrionários, né? Então, através da endoderma, da ectoderme, da mesonove antiga, todas as doenças, existe um conflito por a gente ter aquela doença, né? Por ela estar ali. Então, a gente vai estudar através disso. E aí, isso me fez muito sentido. Aí, fui convidada em 2011 para trabalhar com neuromodulação através de um empresário, de um médico do Sírio. Me convidaram para trabalhar com neuromodulação. Eu fiquei super feliz, né? Que eu tinha que estudar um equipamento, que eles queriam trazer para cá um equipamento russo. E fiquei estudando aí por uns 2 anos e pouco. Isso foi em 2011. Em 2012, eu engravido, né? Da Valen, da minha primeira filha, que hoje está com 11 anos. A Vá vai fazer 12 esse ano. E quando eu engravidei da Valen, né? Que foi uma gestação perfeita, tudo lindo, maravilhoso. Eu queria parto normal, tive parto normal, parto sem dor, o parto foi sem dor, aquela coisa toda. Vem, depois do nascimento dela, a notícia pra gente que ela tinha T21, né? A suspeita dela ter 21. E foi um momento ali que caíram todas as minhas fichas do porquê que eu estudava tanto outras áreas para eu poder ali estar acolhendo. Então, foi um momento, quando a Valen nasceu, né? Que o médico virou para mim, olhou para mim, eu estava amamentando ela, e ele falou assim, você percebeu alguma diferença nela? E eu olhava, né? Eu amamentando aqui, eu olhava, E ela de pulseirinha, né? Porque a criança fica com a pulseira e a mãe também, né? No braço. E ele falou assim, você percebeu alguma diferença? Eu falei, umas petequiazinhas na bochecha dela, né? Peteca é umas manchinhas vermelhas. Aí ele falou, não estou falando sobre isso. Você reparou que ela é diferente de você e do seu marido? Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Meu Deus, foi assim? Trocaram as crianças. Tá. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que trocaram as meninas. Falei, trocaram ela. Eu falei, nossa, como ela tá amamentando, essa criança é minha. Não é mais de ninguém, né? Porque foi a primeira sensação que me veio, foi, né? E aí, na hora, eu olhei pra cara do médico, eu falei, como assim? Ele falou assim, você percebeu que a gente percebeu que ela tem um sinal na mão, né? Que geralmente eles têm aqui uma característica de uma linha. Aí ele falou assim, mas algo que me chama a atenção é que ela não tem uma hipotonia, né? Ela é um bebê, assim, musculosinho, né? Ela não é uma criança tão molinha. Aí eu falei assim, olha, o que vocês estão querendo? Um cariótipo da minha filha? Eles, tudo bem pra você? Eu falei, tudo bem. Eu falei, olha, eu vou continuar amando ela do mesmo jeito. Ela vai continuar sendo minha filha. E ali, eu sentia que eu precisava acolher. Como eu já tinha muita formação, não dava tempo, dentro das formações que eu tinha, né? Depois eu comecei a pensar, porque naquele momento, qual que foi, né? Geralmente as mães, e eu entendo, né? O histórico de cada um, do desconhecido, então de repente chorar, ficar, né? Ansiosa. Então, na minha cabeça veio assim, acolha. E foi isso que eu fiz. Porque geralmente isso é descoberto durante a gestação. Então, né? Hoje em dia, Odé, nós vemos o quê? Isso seria o mais comum. Porém, há grandes números de crianças que só descobrem depois. Eu achei que, assim, fazia o morfológico, já acusava. Não, eu fazia todos os morfológicos, né? Em hospital de super renome aí, e fazia praticamente quase todos os meses, porque meu convênio cobria. Então, eu falava, eu quero fazer sempre, porque eu queria ficar acompanhando o rostinho. Sim. E nunca nada. Então, assim, o que a gente também observa é que as crianças, geralmente, que se mostram no morfológico, são crianças, às vezes, que têm uma cardiopatia. Sim. Algo que, né, que sai ali mais... Mais evidente. Exato. E aí, depois que a Valen nasceu, eu falei, bom, como eu já tinha várias formações, falei, vamos pôr em práticas algumas coisas das quais eu acredito. E assim a gente começou.
E ela começou a se tornar um bebê, vamos dizer assim, muito diferente, entre aspas, dos demais, né? Vamos dizer, na condição que ela tinha, no sentido das pessoas falam, nossa, mas ela já tá assim, nossa, que bonitinha. Ah, ela tá segurando já o brinquedinho, nossa, que bacana. Mas o que você faz com ela? Como que você faz? E aí, outras mães começaram a me buscar por conta disso, né? Com certeza. Como referência. E aí... Quando a Valente tinha uns 7 meses, eu passei ela com uma gastro. E essa gastro, ela tinha um primo que tinha T21 e ela ficava muito surpresa de ver a Valentina, né? O jeito dela. E ela falava para mim, poxa, Priscila, vai buscar um método. É um método que tem nos Estados Unidos, é um método que eu tenho uma pacientinha aqui que faz, não sei o quê. Eu fui atrás desse método. E aí eu descobri que é um método do Glenn Doman, né? Que é um método da Filadélfia. E aqui no Brasil, quem cuida desse método é o Instituto Veras. E eu fui atrás, fiz a formação lá de pais, que tem pelo Instituto, lá no Rio de Janeiro, que é da Conceição. Um beijo para você, Conceição. E aí a Com... eu comecei a conversar com a Com, consegui convencê-la de vir para São Paulo. Então, eu organizava os cursos aqui em São Paulo, né? E assim começou toda a minha trajetória dentro de toda essa área. E aí eu comecei a organizar os cursos. Então, os pais que vinham buscar, né, o curso, mas que não conseguiam ir antes para o Rio, eu acabava orientando esses pais até conseguir passar, né, fazer o curso para ter a formação. É uma formação que os pais conseguiam aplicar muita coisa em casa, né? Então... não ficava só na reabilitação convencional, mas eles conseguiam também aplicar, ter noção daquilo que estava fazendo em casa, né? E aí, em 2015, mais ou menos, a gente começou a conversar para poder reeditar 2 livros, né? Deles que estavam bem ultrapassados, uma linguagem mais antiga. E aí, eu ajudei, né, eles na reedição desses 2 livros. Aí eu falo que foi em 2016. Foi 9 meses de gestação do livro. Junto com a da Isabela, porque aí eu já estava grávida da Bela, né? Então... em outubro ficou pronto os livros, em outubro a Bela nasceu. E aí, quando a Bela nasceu, me deu vontade de repetir um curso que eu tinha feito de medicina germânica lá atrás. E eu fui repetir esse curso. Quando eu repeti esse curso, eu conheci um médico dentro desse curso que me apresentou a neuromodulação, que eu trabalho hoje com a tecnologia REAC. E aí foi uma outra virada novamente de chave, né? Em 2018 a gente começa a fazer todo o tratamento, eu, minhas filhas, meu marido. E aí eu comecei todo um trabalho junto com essa neuromodulação, né? E aí, nesse meio tempo, formação na área da integrativa, então, formação na área de neurosuplementação e, assim, uma vasta informações que vocês viram aí de conteúdo. Mas, dentro da neuromodulação, né, foi algo que me encantou muito. Explica para nós o que é a neuromodulação. A neuromodulação, né, é uma família, eu falo, é que nem meios de transportes, né? Então, nós temos vários tipos de meios de transporte. Então, neuromodulação é uma família bem grande. Então, dentro delas, a gente tem alguns tipos de neuromodulação, né? Então, a que eu trabalhava, né, antes da tecnologia, a que ainda tenho, trabalho com ela, é uma que é voltada mais para dor, né? Para dores. Esta outra, ela é voltada para tudo, porque a gente vai trabalhar em cima do sistema nervoso central. Então, eu falo que nós começamos a nos tornarmos a nossa melhor versão. Então, ela faz o quê? Ela desperta, ela faz um acordar aí das suas células de uma maneira muito lenta e progressiva. Então, você vai despertando e acordando todo o seu sistema. Aquilo que tem falha, vai melhorando. Aquilo que não tem falha, mas que dá para se aprimorar, se aprimora. Aquilo que já não tem, que tem falha, está conseguindo constituir e que vai recebendo aprimoramento, também vai se aprimorando. Mas qual que é? Um equipamento. É um equipamento. Esse a gente usa um equipamento. É um equipamento, então a gente tem um manípulo, que é uma caneta.
né, onde nós vamos trabalhar com o manípulo nessa região auricular. E nós temos também as sondas que a gente chama de ACPs, que aí a gente usa, uma das áreas que a gente utiliza muito com criança, né? Essa região aqui das costas, aqui, essa região cérvico-braquial. E o que mais me encantou, né? Por que eu gosto muito de trabalhar com crianças? Porque hoje eu consigo abraçar o todo. O que é esse todo? A família. Então, hoje, para mim, só tem sentido a criança fazer tratamento comigo se a mãe faz. Então, eu dou o tratamento para a mãe. Então, para mim, se torna um presente, o presente da mãe estar ali. Então, eu falo que não adianta a gente só cuidar. A gente tem que cuidar de quem cuida também. Sim. Porque muitas das questões está em cima, que a gente chama de fisiopatologia adaptativa. O que é esse nome enorme? Epigenética, né? Então, o que é epigenética? É a forma como eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, aquilo que eu como, o que eu penso, as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas que estão em volta da gente, né? Hoje, graças a Deus, cada vez mais, né? A medicina vem mostrando que o fator genético, ele não é o todo-poderoso. Ele não é um determinante, né? Exatamente. Quem determina é o ambiente, que é a epigenética. Então, eu atuo hoje em cima da epigenética. Perfeito. Então, para mim, faz muito sentido o que eu faço. E quem te procura, Pri? Porque, assim, porque é uma coisa bem específica, né? É uma coisa que, enfim, as pessoas não sabem, tem que ter um conhecimento tipo, a mais. encaminhado por algum médico, as pessoas te procuram espontaneamente, é por indicação. Como que é? Qual é, assim, o público que você atende? Quais são as demandas que você acolhe? Então, hoje, como eu fiquei, né? Hoje eu atendo praticamente muitas regiões. Então, assim, muitas regiões do Brasil me conhecem, né? Então, eu tenho muita questão da indicação, né? De um paciente para o outro, médicos, né? Cada vez mais médicos sabendo do meu trabalho, médicos indicando, médicos neurologistas, pediatras, psiquiatras, endócrinos, ortopedistas. Então, cada vez mais esses médicos vêm buscando também com que os seus pacientes melhorem, né? Por quê? Porque a gente sabe que a dor, seja qualquer tipo de dor, né? Seja uma dor física, emocional, a gente sabe que está ligado com a emoção, né? Então, se a gente não cuidar dessa emoção... Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar dessa parte, né? Nós vamos cuidar do emocional junto. Então, o tratamento, ele é voltado para essa questão mesmo, de você trabalhar o todo. Então, a gente trabalha a parte social, a gente trabalha emocional, a gente trabalha o físico. E o mais importante que eu falo é o acompanhamento de tudo isso. É não deixar o paciente ali sozinho. Então, o meu trabalho não é só durante o tratamento, mas é o pós, né? É os meses de intervalo, é o reavaliar para um novo ciclo, porque o tratamento ele é cíclico. Ah, então, isso que eu queria saber. Assim, são sessões que são feitas? Nesse caso, desse trabalho específico, são sessões que a gente faz. Então, o primeiro ciclo são de 19 sessões. Então, dentro dessas 19 sessões, você... São semanais? Então, você pode fazer em 5 dias, você consegue fazer as 19 sessões. Tá. Né? Como você pode demorar até 2 meses, 2 meses e meio, para poder estar fazendo essas sessões. Então, você faz o intervalo de 1 hora entre uma sessão e outra. Então, num dia, você consegue fazer até 4 sessões. Então, por exemplo, eu atendo em São Paulo, aqui na capital, eu atendo uma vez na semana. Tá. Então, os pacientes que fazem comigo aqui, eles fazem o tratamento como? Eu falo para eles, olha, ele fala, quanto que eu preciso me encontrar com você? Eu falo, olha, mais ou menos de 5 a 6 encontros a gente consegue começar e terminar um ciclo. Daqui quanto tempo? Isso vai muito de caso a caso, né? Eu trabalho muito com individualidade. Então, por mais que exista um protocolo,
né? Que esse é um Você protocolo. vai sentindo como o paciente vai reagindo, né? Para saber, né? Geralmente, no meio do tratamento, às vezes no final, eu já tenho noção se a gente vai precisar de 3 ciclos anuais, 2 ciclos anuais, 1 ciclo anual. Então, né, eu trabalho muito também com essas crianças, né? Tem muitos pais que são empresários, então, empresários a gente consegue melhorar a performance, né? De rendimento no trabalho, porque a gente vai melhorar foco, atenção, a gente melhora a parte de coordenação motora. Então, a gente trabalha com alguns precursores, né? Da parte de alfabetização. Tudo isso vai sendo melhorado, né? Na criança ou no adulto. Por quê? Porque não existe limite de idade. Eu posso atender tanto um bebê, né, quanto atender um idoso. Tá. Então, doenças como Parkinson, Alzheimer, eu tenho pacientes também. Fala um pouquinho dessa questão, né, de doenças neurodegenerativas, assim, casos também, né, pra gente saber. Uma coisa que você lembra, assim, por exemplo, o que uma pessoa já com um grau de Alzheimer mais, assim, intermediário, né, ou inicial, o que a pessoa poderia se beneficiar desse tratamento? Então, lembrando, né, o Alzheimer, a gente acha que ele começa já quando nós estamos mais velhos. Só que a partir dos 40 anos, eles já começam ali a dar sinais. Só que são sinais que nós imperceptíveis, não notamos, né? Ainda mais se a gente tem um fator genético aí, né? Marcadores envolvidos. Então, assim, hoje a gente sabe que o Alzheimer, a gente consegue cuidar dele de uma outra forma. Isso eu acho muito importante, né? Nós termos isso como base. Por quê? Justamente porque fica diferente se a gente usa uma suplementação, que depois eu vou entrar um pouquinho nessa área, né? Da gente organizar esse terreno biológico da pessoa. Então, faz diferença. Hoje, um diagnóstico de Alzheimer, a pessoa já fala, acabou, né? Não é essa sensação? Assim, e não é assim, né? A gente vê muita coisa acontecendo. Por exemplo, água, né? Coisas que as pessoas praticamente não fazem bom uso. Água é tudo. Então, assim, e se você for ver um paciente com doenças neurodegenerativas, são pessoas que não bebiam água. São pessoas que não tomam água, né? Mas hoje toma. Sim, né? Então, assim, eu posso dar até um exemplo que a gente tem em casa, minha avó. Minha avó tem Alzheimer. Então, a minha avó, ela não bebia água. Hoje ela bebe água. E assim, ela está muito bem conservada pelos anos que ela tem de Alzheimer. Já faz bastante que tempo, já faz né? muitos anos. Né? Já passou de uma década. Verdade. E ela está bem, reconhece, sabe quem nós somos e tudo mais. Então, assim, minha mãe hidrata muito ela. Então, assim, água é tudo. E, assim, água é o maior remédio que a gente pode dar para qualquer pessoa que tenha qualquer condição neurológica. E é um remédio, né? Acessível para todos, Exato. Né? Então, assim, mas voltando para neuromodulação, então, assim, o que a neuromodulação com a tecnologia REAC vai fazer nesses casos? Ela vai regredir? Pode ser que isso, de certa forma, aconteça. Mas o que ela faz? Ela impede a progressão. Isso, ela dá aquela estagnada, entendeu? Então, a evolução, ela fica pra manter diferente. A autonomia, né? Isso, Pessoal, as AVDs. Então, assim, são pacientes que, de repente, não faziam nada e, de repente, começam a fazer. Então, assim, como eu disse para vocês, eu trabalho muito na individualidade. Então, eu tenho outras técnicas que eu uso também. Que eu faço bom tirando uso. as cartinhas da manga. Exato. Então, tem fotobiomodulação, tem ozônio. Você gosta do ozônio? Adoro. Porque a gente já trouxe aqui a Débora Montini, que é especializada, dá cursos de ozônio. Vocês usam, então? Adoro, eu uso. Eu gosto de ozônio, adoro ozônio. Então, a parte de soroterapia, né? A questão que você tem... A soroterapia eu não faço, Sim, né? tem que ser médico. Porque, exato. Então, aí... Mas, assim, tem a parte do soro que eu gosto. Então, tem coisas que a gente vai associando, né? Outras técnicas, né? Tem o South Healing, por exemplo, que lá onde eu atendo aqui em São Paulo, tem um médico que trabalha com isso, que é muito legal. Então, ele trabalha através dos sons, né? Então, eu acho assim, que tudo que a gente consegue agregar
menos é mais, para mim, sempre, mas o que a gente consegue agregar é muito bacana, né? Eu uso o capacete de fotobiomodulação que trabalha, né? O capacete transcraniano. Então, a gente vai agregando técnicas, isso seja desde o paciente pequenininho até o paciente maior, né? A gente agrega técnicas para justamente fazer a diferença na vida desse paciente. Então, é o que eu falo para a mãe. Quando ela chega, muitas vêm muito perdidas, mesmo dos pacientes, às vezes, que já são mais velhos, né, acometidos numa doença neurodegenerativa, por exemplo. Então, o que a gente sempre faz? Vamos limpar esse terreno, né? Vamos ver o que precisa. Então, é muito individualizado o tratamento. Né? Muito individual. Às vezes precisa fazer uma desparasitação. Então, essa E parte... você tem os médicos que você tem uma parceria. Então, vocês discutem o caso, por exemplo, uma soroterapia, que de repente a pessoa iria fazer uma suplementação Sim. de minerais, de né, antioxidantes. É esse tipo de suplementação que vocês fazem. Aí, no caso, por exemplo, eu tenho vários médicos, né? De referência que me indicam e que eu acabo indicando também, porque às vezes o paciente vem, né, dentro de uma medicina mais tradicional, né, mais alopática, nesse sentido de só remédio, e às vezes só remédio, né, eu falo que o remédio remedia. Isso. Né? Remédio remedia. Não trata a causa, Ele né? não trata. Então, vamos atrás da causa, porque o que mais me interessa é tratar a causa. E é aí que os pacientes começam a ver a diferença, né? Nos tratamentos, na terapia, no que ele está fazendo. Então, né? Tem a microfisioterapia que eu também atendo. Então, fala um pouquinho da microfisioterapia. A microfisioterapia é uma técnica francesa que começou lá na França por 2 franceses, né? O Grosjean e o Benini. Eles são osteopatas de formação, né? Fisioterapeutas osteopatas. E aí, lá atrás, eles atendiam na parte de osteopatia. Então, os pacientes, por exemplo, chegavam com uma dor na coluna e, de repente, melhorava o intestino. E aí eles achavam muito curioso, né? Como assim, né? Você melhorou o intestino? E eles começaram a mapear essas pessoas durante muitos anos, né? Mais de 20 anos. E eles começaram a observar que o nosso corpo, ele se comunica. Então, a gente tem 32 níveis corporais aí, né? Pelo corpo espalhado. Então, cada um desses níveis, eles têm uma referência, né? Um órgão que está precisando, às vezes, de um ajuste, né? De um olhar diferente. Não significa que aquele órgão está com um problema físico, mas, assim, a vibração... energético, assim. Isso, a vibração, às vezes, está no físico, né? Mas, às vezes, a vibração está diferente desse órgão. Então, ali a gente precisa tratar. E aí, então, a gente vai trabalhando em cima disso. Então, a microfisioterapia, o que ela faz? Uma reinformação celular. Então, a gente reinforma a célula daquilo que aconteceu. E aí, o que tem de legal em tudo isso? Que a micro, a gente consegue trabalhar em cima dos transgeracionais, ou seja, de 3 gerações, aquilo que você carrega. Às vezes você fala, gente, mas isso não é meu, eu já trabalhei isso em terapia, e parece que isso não sai, né? Eu tenho uma sensação, não melhora, sempre vem. Às vezes está nos seus transgeracionais isso, né? Então, trabalha pré-concepção, né? Ou seja, a gente guarda informações, isso cada vez tem estudos mostrando isso, né? 80 dias antes da nossa concepção. Então, a gente guarda essa informação celular e a gente cuida também da parte gestacional, né? A área toda embrionária, né? Toda essa parte. E depois a vida, né? Depois que o bebê nasce, às vezes tem trauma relacionado a parto, antes do parto. Então, você vai trabalhando tudo isso, né? Então, é muito legal. E nessa parte, assim, de ansiedade, depressão, as pessoas procuram você para isso? Sim, e é muito curioso, né? Como cada vez mais a gente vê casos assim, principalmente começando desde pequeno. Mais novos, né? Mais novos. E eu estava lendo
até esses dias, vendo justamente isso, né? Por exemplo, os jovens se privando de sono, né? Porque se nós formos observar, nós temos que dormir entre 22 até 23 horas. Para quê? Para a gente poder aproveitar duas coisas. A primeira é a produção da melatonina, que nós conseguimos produzir isso. E a segunda, depois das 23, a gente tem liberação ali do GH acontecendo, né? Que é o hormônio de crescimento que a gente tem em todos os momentos da nossa vida, né? Então, o GH, ele serve desde que a gente nasce até a hora que a gente vai morrer. O que o GH é responsável? A gente não cresce mais depois que menstrua a mulher, mas o que ele vai ajudar? Ele vai ajudar a melhorar a condição de pele, envelhecimento. Então, se você dorme depois das 23 horas, você está se privando de 2 horas de sono. Né? Então, um jovem que dorme 1 da manhã, ele já perdeu 2 horas, literalmente ali. Né? Então, e se você dorme antes, você ganha 1 hora, né? Você está ganhando ali. Então, olha só a importância de você dormir. E os jovens, não. O que eles ficam? Videogame. E isso acaba afetando o quê? A questão epigenética, né? Então, a gente vai dando condição, ou seja, a gente vai alimentando as nossas células de um jeito diferente. Então, se eu tô fazendo o quê? Eu tô me inflamando. Então, por que existe depressão, ansiedade? Então, a gente tem uma condição inflamatória, né? Aí, junto... De base. Assim, né? E esses jovens inflamados, o que eles fazem? Eles vão crescer, vão virar adultos. E esses adultos, o que começa a acontecer? Eles começam, de repente, aí a mulher que vai querer engravidar, né? Lá na frente... o pessoal, né, a geração de hoje que engravida, e aí começa a tomar ácido fólico, né, começa a se preparar para a gestação. Mesmo se preparando para essa gestação, vem uma criança com espectro autista, uma criança com TEA. Por quê? Se esse corpo está inflamado, ele não consegue metilar esse ácido fólico da maneira correta. Então, a gente precisa observar tudo isso. Então, é tão básico, né? Se a gente conseguir trabalhar todas as questões de desinflamação, né? Eu fui até mais além da pergunta de vocês, mas crescendo, né? Dentro desse emaranhado que é a nossa vida. Então, por isso que, né, até 2023, eles tinham mostrado, né, que as crianças, por exemplo, do espectro autista, é 1 para cada 36. Eu ia perguntar isso. Você sente um crescimento? Porque as pessoas falam, não, acho que tem mais diagnóstico. Eu acho que não. Acho que tem maior número absoluto. Nascendo, né? Nascendo. Então, assim, eles fizeram um estudo nos Estados Unidos que em 2050 vai ser 1 para cada 2. Nossa. Então, nos Estados Unidos, né? Lá, não estou dizendo... Mas por que isso? Né? Pela condição de vida, é todo mundo muito isolado. Se você vai num restaurante, às vezes eu fico olhando, meu marido, a gente fica observando. A gente tenta usar pouco celular em restaurante. Com certeza. Né? Por quê? Você tá ali para conversar. Sim, senão você ficaria em casa, né? Exato, mas quando você olha as pessoas... É aquelas mesas todo mundo... Né? É o marido e a mulher, você fala, gente, a pessoa não está conversando, o que eles estão fazendo? O que eles devem fazer? Só se alimentar mesmo. Então, eu vi um post de uma amiga lá postando, né, que nós somos as últimas gerações que pudemos presenciar essa mudança. De conhecer o mundo analógico, exatamente, né? Nossa geração foi a última. É a última. Então, assim, de poder presenciar aquele... Então, ela postou uma foto da pessoa colocando o cafezinho no coador, sabe? E no fundo, assim, a família sentada atrás, sabe? Sim. Numa fazenda, assim, conversando despretensiosamente. Mas é isso, né? Então, cada vez mais, nosso corpo está inflamado. Nosso DNA, ele foi feito para vivermos 140 anos, né? Então, por que nós não vivemos tudo isso? Pelo estresse do dia a dia, né? A forma como a gente vive, que a gente come,
cada vez mais a nossa terra está mais pobre de nutrientes e as pessoas deixam de suplementar achando que é porque ela está comendo... eu tô comendo o alface orgânico, né? Tá, o alface orgânico, mas e a carne? E a vaca comeu esse alface que você tá comendo? Sim, lógico. Não, então, né, as pessoas, elas... Então, a gente precisa cuidar de né? tudo. Quem consegue hoje comer tantas frutas... Outro dia eu não pus é? até um post no Instagram. Eu falei, olha, essa aqui é a dieta de uma pessoa que come super bem. Olha quantas deficiências nutricionais estão num aplicativo. Exatamente. E as pessoas falam, não, tomar suplemento é besteira, isso é... Não é. É vida, eu falo que é vida. Sim. É vida. Quando você começa, eu já tomo há mais de uma década aí. Facilmente. E assim, Pri, eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, né? Você teve um background, assim, super top. A sua mãe é uma pessoa que sempre se cuidou, Sim. né? Uma pessoa muito linda, jovial, dinâmica, né? De acordar às 5 da manhã, treinar e tal. Eu queria saber, assim, se isso te influenciou de alguma forma. E, assim, você fez opções para uma melhora da sua qualidade de vida, né? Você saiu de uma cidade grande, foi para uma cidade... Sim. Fala um pouquinho, porque, assim, né? Uma coisa que tá pegando muito, a gente conversou, a gente foi num evento esse final de semana e a gente conversando... Porque, às vezes, nós que somos... terapeutas, né, que cuidamos de pessoas, muitas vezes a gente também vê essa lacuna na nossa própria vida, sim, né? certeza. Então, como que é isso para você? Você leva isso muito a sério? Fala um pouquinho das suas escolhas pessoais, né? E como você acha que de estilo de vida, assim, que você acha que são legais, assim? Eu tive esse final de semana num congresso, né, integrativo de oncologia, e ali eu tava conversando, fui eu e uma amiga que é médica, a gente tava juntas lá. Então, ali, respondendo a pergunta de vocês, eu olhava, assim, muita gente, mas tinha muita gente. Então, assim, você olhava de tudo, né? Então, assim, todos os públicos, vários profissionais. E eu falava isso para ela, eu falava assim, como que eu vou ensinar algo se eu não pratico algo? Então, eu pratico... Então, eu começo praticando dentro de casa tudo isso, né? Então, como que eu vou ensinar algo... se eu não faço aquilo, para mim vira muito incoerente, sabe, na minha vida. Então, eu me cuido, eu faço atividade física. Quando não consigo fazer todos os dias, apesar que eu me propus agora, né? Eu fiz um juramento para mim. Então, vocês estão aí, esse juramento... Agora está público. Agora está tá público, público, então agora vai de vez de fazer atividade física todos os dias, né? Todos os dias eu não consigo, mas pelo menos 3 vezes na semana eu pratico, sim, atividade física. Quando eu viajo, né, para fazer os atendimentos, aí lá eu consigo ir todos os dias, né? Treinar todos os dias. Eu acho importante. Eu tento sempre fazer algo para mim, então isso eu ensino muito para as mães. Então, porque a gente que tem filho é aquela coisa, né? Você tem um filho, aí você... porque tudo é meu filho, porque eu não faço isso por causa do meu filho, porque não sei o que é meu filho. Aí você é uma mãe neurotípica... Piorou. Pior ainda. Porque aí que não faz nada. Aí, então assim, não, eu tenho tempo, eu falo, e faço 1000 coisas, eu falo que a gente tem que equilibrar muito dos pratinhos. Então, é esposa, é mãe, é empresária, é profissional, é tudo. Então, porque não adianta o filho estar lá super assistido e a mãe tá lá capenga, né? o filho vai continuar doente. Não é? Doente não é no sentido neurológico, se a criança tem alguma condição neurológica, mas é doente no sentido de ter mesmo uma doença. É uma gripe que não melhora, é uma dermatite que não melhora, é uma asma que não cura. Então, você vai ver, tem coisa acontecendo ali naquela dinâmica familiar, sabe? E por quê, né? Dentro da medicina germânica tem essas questões. Então, a gente olha tudo. E o fato que me fez me mudar para Sorocaba, né? Então, hoje eu moro em Sorocaba, já tem 4 anos. Nós quisemos... Vai fazer 4 anos, né? Que a gente está lá. Então, nós quisemos... Foi um pouco antes da pandemia, então. Foi em dezembro de 2019. Olha... Você Vocês foi visionária, né? Exatamente, total. Não, porque imagina, né, assim... Totalmente visionária, assim, porque em julho de 2000, eu já estava indo para Sorocaba uma vez na semana atender, lá em Sorocaba. Uma médica me convidou, né, para estar atendendo lá, então eu comecei a ir. E porque eu já tinha muitos pacientes de lá que iam para São Paulo para passar comigo. Então, eu falei, então tudo bem, tranquilo, vem para cá, começo a atender.
E comecei a fazer os atendimentos ali com os pacientes, né? E comecei a conhecer pacientes novos e tudo mais. E aí, o que foi muito curioso foi que um dia meu marido chegou em casa, né, de uma audiência, e falou, nossa, a gente podia se mudar para o interior. Aí eu falei... Seu marido é advogado? É, meu marido é advogado, e aí a gente começou... E eu já estava buscando casa, sem ele saber de nada. E aí... Lógico. E aí, né, eu falo que, assim, Deus é maravilhoso. Se você estiver na sintonia, Sim. né? Eu falo assim que a oportunidade, ela chega de dois modos, né? Ou ela chega e você observa ela, ou ela chega através de um problema, né? Que você, às vezes, não olha para aquele problema, ou... seja, sei lá, no meu caso, um paciente que às vezes precisa muito de mim, putz, não tem horário, mas às vezes alguma coisa te chama. Ali, às vezes, está uma oportunidade de você, né, ajudar alguém, de crescer ali, enfim. E aí, eu falei para ele, então vamos começar. Buscamos, achamos uma casa, gostamos, estamos lá até hoje. Então, o pessoal acha muito curioso. Nossa, mas vocês não têm família lá? Não, a gente não tem ninguém. Então, o que vocês fazem lá? Qualidade de vida. A gente escolheu uma E cidade... hoje ele trabalha lá em Sorocaba? Quando foi... Ele é advogado, né? Ele tinha um escritório bem grande em São Paulo, no centro. E aí, ele começou a observar, isso em 2019, que os clientes não vão tanto, que geralmente eles vão mais até os clientes do que os clientes vêm até ele. Então, era uma sala de reunião enorme, acho que maior que essa, e quase não ia os clientes. Ele falou, não, peraí. Aí ele pegou, conversou com o sócio dele, que é a equipe, falou assim, vamos colocar todo mundo home, né? E vamos ficar com uma sede menor. Então, ele tem uma sede na Paulista e eles se reúnem, né? Faz toda essa parte, isso em 2019. Então, quando começou a pandemia... Eles já estavam super adaptados. Eles já estavam no home office. Então, assim, não sentiram absolutamente nada. Nada, assim. O pessoal fala, gente, parecia que vocês estavam prevendo, né? Porque 3 meses depois começou a pandemia. E aí, quando começou a pandemia, então, também para curiosidade, né, de vocês, porque meu trabalho é muito pessoal, né? É estar ali perto. E aí, eu falava, gente, como que eu vou poder ajudar essas pessoas, estando longe, né? Como que eu consigo ajudar? Online, não dá, né? O que eu posso fazer por elas, né? Preciso tocar nelas. Como que eu, né? Fiz e o toque. Não tem toque, como que a gente faz, né? E ali eu falei, mesmo com a neuromodulação, é tudo presencial, não tem como fazer à distância. Aí eu falei, bom, como que eu vou ajudar? Falei, bom, tem os óleos essenciais. Olha. Né? Eu já trabalhava com os óleos. Eu falei, vamos então começar a ajudar esse pessoal que chovia, paciente ansioso, chovia, paciente com pânico. Enfim, e aí eu comecei a ajudar com os óleos. Aí eu comecei a montar grupos, dar aula online, né, de finais de semana para os grupos que chegavam para mim. E assim a gente foi, né? Eu falo que a gente tem que fazer do limão uma limonada, se virando. E passou a pandemia, deu tudo certo, os pacientes foram voltando no presencial. O pessoal, eu tava lá no congresso, tinha óleos, né? Ainda a médica falou assim, você não mexe mais com os óleos? Eu falei, claro que mexo, tem na minha bolsa, tem em todos os lugares. Eu falei, que eu não... teve aqui, viu, gente? Um episódio maravilhoso sobre óleos. É maravilhoso, maravilhoso. É tudo, né? Sim. Óleo essencial, ali tem vida ali dentro, né? E assim, Pri, assim, uma curiosidade super pessoal. Como que o seu marido lida com isso? Porque assim, eu acho que um depoimento pessoal aqui, né? A gente que é muito buscador, assim, né? Tem uma rotina, né, de estudo, de congresso e tal. É um desafio muito grande, porque eu nem tenho filho, você tem, né, 2 meninas, o seu marido, ele te apoia, ou assim, né, você tem que ficar fazendo aquele malabarismo, porque você vê, esse final de semana você estava num congresso, né? Como que é isso, assim, para você? Não, assim, um beijo para ele, amor, te amo. Ele super me apoia. Que legal. Super. Bem parceirão nisso, ele sabe, assim, que eu amo estudar, me conheceu dessa forma, né? Então, a gente já tá Foi junto. uma surpresa, né? Vai fazer 20 anos que nós estamos juntos. Meu Deus, Esse a gente ano não faz tem 20 ideia, anos. né? Que você é tão menina, assim, mas já tem nossa, sempre uma menina, né? Não, gente, já passei dos 40. E aí, então, assim, ele sempre me apoiou, sempre me apoia.
às vezes me dá uns puxões, né? Como quem diz, tá demais. Tá demais, eles sempre dão uma posicionada na gente, né? Ontem ainda a gente tava conversando sobre isso, né? Então ele falou, né, vai com calma. Aí ele me dá uma segurada, porque senão eu vou. Vai indo, né? Porque o conhecimento, ele é assim, né? Você descobre uma coisa, aí tem outra, e você aí quer se especializar. Apresenta. Isso, e exato. assim, então equipamentos, né? Por exemplo, eu adoro. Então, eu tento ter tudo que tem de mais moderno. Aí eu, não, porque eu agora vou fazer o curso de TCC. Você já tá usando aquele? O último? Não, tô. Então, mas não, calma, espera, sabe? Porque, né, para quem gosta de estudar, é um mundo, assim. E cada vez que você vai, você... E aí, dentro disso, né, minha missão também e função como mãe, né? Então, também tem. Então, assim... Eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho a babá que me ajuda, tudo. Mas eu tento e faço estar presente em muitos momentos. Então, assim, quando eu tô no final de semana com as meninas, às vezes tem paciente que fala, poxa, eu te mandei mensagem no sábado, no domingo. É muito difícil de eu responder mensagem. Eu tento não responder para estar ali com elas. Então, assim, de sexta, depois das 4 da tarde... Eu dou uma observada em mensagem, se não é nada de urgente, vai ficar para segunda, porque elas, naquele momento, é minha prioridade, né? Sim. Então, eu tento priorizar esse lado. Quando eu estou, né? Esse tempo de qualidade, né? Eu falo para as mães que, às vezes, vale meia hora de muita qualidade do que você ficar o dia inteiro e não estar ali em nenhum momento presente com seu filho. Aquela mãe que tá o filho brincando e no celular, então não tá, entendeu? Então... faço o possível para levar a Valen nas terapias, né? Acompanhar os terapeutas. Então, eles falam, cara, como você dá conta? E o dia vai passando, a gente vai dar conta. Usa suplementação, usa neuromodulação para otimizar tudo. Então, né? Tudo e aí você ajuda. Aplica também todos esses métodos em você, nas meninas. Opa! O marido também. Também. O Marcelo faz tratamento comigo já tem 6 anos aí. A Valen tem 6 anos, né? A Valen, a parte de suplementação, ela tá com 11. Ela começou um pouquinho... Ela começou com 1 ano, mais ou menos, né? A gente começou já a trabalhar a questão de suplementação. Aqui no Brasil, né? Não tinha assim, pessoas... Né, naquele momento que eu conhecesse para trabalhar com isso, então eu fui atrás de uma nutricionista em Washington. Olha que máximo! Então, para poder buscar, né, suplementação, buscar esse apoio para ela, foi ali a primeira vez que eu ouvi ela falar muito sobre probióticos, né, de uma forma diferente, que me despertou uma curiosidade. Então, tem 10 anos que eu estudo intestino. E ali eu já fui atrás, então eu já fui buscar. E era sempre assim, é o que eu sempre falo para um professor meu lá dos Estados Unidos. Eu me sinto, às vezes, muito solitária, né? Na parte da pediatria, porque são poucos profissionais como eu, que não são médicos, Sim. né? E hoje a gente tem mais nutricionistas trabalhando com isso, mas que não tinha. Então, assim, era uma busca muito solitária, sabe? Então, eu me sentia sempre muito solitária. Vamos usar isso? mas onde tem estudo, né? Onde que você vai... Mas ninguém nunca ouviu falar. Mas ninguém nunca ouviu falar. Mas por que dar probiótico? Por que dar prebiótico? Por que trabalhar com os MAPs, né? Food Maps, os Food Maps. Então, assim... Sabe, ficava uma coisa muito sozinha, né? Vaga, muito né? Porque vaga. quando você não tem um suporte dos outros profissionais, é o que você falou, sua área de formação é fisioterapeuta. Nossa, mas fisioterapeuta agora... Né? Então, não, hoje você é uma terapeuta integrativa. Sim. Né? Então, assim, com certeza... E, por exemplo, Pri, na área de menopausa, porque hoje à tarde, na verdade seria ontem, eu participar de um programa sobre menopausa, então eu fiquei bem estudando sobre isso.
Tipo, as mulheres, elas te procuram, assim, porque é aquela queixa básica, né? Baixa libido, insônia, né? Aumento de risco cardiovascular, enfim, tudo aquilo. Essas terapias que você faz, elas podem melhorar a qualidade de vida dessas mulheres? Fala um pouquinho, porque Sim. é uma fase muito difícil, que chega muito rápido. E hoje de manhã eu estava pensando isso, a gente não se prepara para isso, né? A gente não ouve da mãe, a gente não ouve da tia, da Porque avó. a mãe falava o quê? Né? É normal. É calor, vai passar, é assim mesmo. É assim mesmo. Vai acordar de noite, vai ficar sem sono, mal-humorada, né? Enfim. Coitada, elas tinham que lidar vivendo Então, aquilo. mas eu porque falo não que tinha eu nunca ferramenta, mais vou né? olhar para uma mulher, né? Eu tava pensando isso, estava num evento nesse final de semana, eu tava pensando isso. Às vezes você olha aquelas mulheres, você vê que assim, é uma dor solitária, né? Porque é um tabu, não pode falar, né? Então parece que é um carimbo de envelhecimento das pessoas De terceira idade, né? Meio terceira idade, né? exatamente. E eu falo que é uma fase que a gente deveria ter orgulho dela, né? Então, assim, tô passando por ela, né? Olha tudo que o meu corpo já fez, né? Como eu falo que tudo é uma questão da gente olhar para a situação. Eu trabalho com o Psyche, que é não dá para falar tudo, né? Então, assim, o Psyche trabalha com crenças limitantes. Então, o que é isso? Nós somos feitos de crenças, né? Então, isso que a gente está falando é uma crença, né? Ah, minha mãe. Então, são crenças. Então, você substitui uma crença por outra crença, né? Então, pode ser uma criança, para a gente poder trabalhar uma crença, um adulto. Enfim, todos nós somos movidos por crenças, por isso que nós somos quem nós somos. E aí, quando você chega numa fase dessa, então você tem crenças envolvidas, você tem inflamação, né? Por isso que cada uma passa de uma forma diferente, de um jeito diferente. E dá sim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Que a gente consegue estar ajudando. A parte de suplementação, geralmente, Nutri consegue fazer, né? Às vezes com tinturas, às vezes precisa envolver parte de hormônio, né? Então, implante hormonal, por que não? Né? Eu acho que tudo que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa para passar em toda, né? Nesse âmbito que ela está acontecendo com ela, acho sensacional. Comigo, né? Então, a gente consegue trabalhar questões envolvendo a neuromodulação. Então, por quê? Nós vamos trabalhar em cima do sistema nervoso central. Então, ali você consegue gestar melhor um estresse, né? Gestar melhor uma ansiedade, melhorar padrão de sono. Então, se eu melhoro essas condições, automaticamente a gente vai melhorando outras questões ali dentro. Tem a parte da micro, né? Então, às vezes são coisas que ela está vivenciando ali, experienciando de uma forma não tão legal, porque aquilo foi passado para ela dessa forma. Então, a gente também está trabalhando tudo isso. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Você faz, assim, uma anamnese Sim. com a pessoa das queixas, né? E aí, depois vocês, junto com o paciente, vocês montam um plano de atendimento, é isso? Exatamente. Acredito também para tentar equalizar custo, Tudo. investimento que ele tem capacidade de fazer para ir. Exato, é tudo. Então, assim, eu falo, às vezes o paciente fala, mas quanto custa? Eu falo, Não, mas posso calma. te ligar? eles acham tão estranho eu querer ligar, né? Porque geralmente ninguém liga, né? Marca com a secretária. Põe uma né? mensagem. Eu nem deixo o contato da minha secretária, eu peço para ligar direto para mim. Por quê? Porque eu gosto de ouvir ali, né? Aquele primeiro momento, às vezes é algo que tá tão... aquele paciente tá tão angustiado, que tá, sabe, sofrendo ali. E, de repente, uma mudança de olhar, você falar algo, uma simples palavra, né? Muda todo o repertório para aquele verdade. paciente, não é? Não, total. A pessoa se sente acolhida, Sim. né? E você sente assim, Pri, que você, não sei se você ainda frequenta algum centro espírita, mas você foi espírita, Sim. né? Sempre. E você sente que tem também uma intuição que você recebe que foge da linha paciente, terapeuta, que vem uma intuição, fala isso, Então, siga esse caminho. eu sou muito intuitiva, né? E assim, quanto mais a gente trabalha sistema nervoso central, mais nós vamos melhorando as nossas faculdades mentais. E uma das nossas faculdades mentais é a intuição. Então, dentro da intuição, eu sou muito intuitiva. Muito, muito, assim,
além da conta, né? De eu pensar em você e amanhã você me ligar, de eu te ligar e falar, nossa, eu estava pensando agora em você, enfim. E vários pacientes meus já presenciaram várias dessas situações, às vezes de eu falar alguma coisa e falar, olha quem acabou de mandar mensagem faz 2 anos que não me manda. Às vezes a paciente que eu acabei de comentar. Então, isso acontece demais, né? E eu falo que tudo são presentes que Deus dá pra gente e se a gente souber fazer bom uso disso, por que não usar a favor, Lógico. né? Eu acho que tem uma ciência toda por trás, né? Nós que somos da área da saúde, a gente não pode esquecer que tem uma ciência. Então, assim, eu preciso... Você precisa de um embasamento. Embasar. É lógico, né? Não vai fazer na ciência. Experiência. Exato. Né? Mas, assim, por exemplo, nós somos energia. Sim. Totalmente energia, né? Quando a gente fala da neuromodulação com a tecnologia RA, que eu tô falando ali de energia, né? Eu tô falando de campo elétrico, eu tô falando de bioeletricidade. Então, eu tô falando de energia, né? Então, eu trabalho antes da bioquímica energia. Então, isso para mim faz toda, né? Eu trabalho com biorressonância. Então, a biorressonância, você usa o aurímetro. Não, aquilo é incrível, né? A gente trouxe também a Débora Montini, ela tem... Eu fiquei impressionada. Fala um pouquinho da biorressonância. A biorressonância, né? A gente trabalha com aurímetro. Então, através do aurímetro, nós vamos medir esse campo, como que ele tá. E aí, você tem vários testadores. Então, eu posso tentar... Eu testo a parte alimentar. Então, eu consigo ver como que tá você equilibrada na parte de metais pesados. Consigo ver como que tá sobrecarregado os seus órgãos, né? Dentro disso, a gente consegue indicar e trabalhar com as homeopatias. Eu gosto muito de trabalhar com sais de Schussler, né? Que são 12 aí principais que nós utilizamos dentro da homeopatia. Tem os organoterápicos. Então, a linha dos organoterápicos, nós temos pouquíssimos profissionais no Brasil que trabalham com eles. É uma linha que a gente trabalha que é os milisimais, né? O ml, né? Geralmente vocês conhecem o CH, o D, que é dizimal, né? O CH. E a gente tem os milisimais. Então, é uma linha muito sutil, muito vibracional dentro da homeopatia que faz uma diferença enorme. Então, assim, eu peguei uma paciente que ela tinha muita dor de cabeça. Vou contar um caso, né? Que eu acho bem legal. Ela tinha muita dor de cabeça, era uma dor de cabeça que não passava, foi no médico, tomava remédio, nada. Então, vamos fazer a bio. Fizemos a bio dela, né? E aí, quando foi na parte de toxoplasma, ela estava com toxoplasmose, né? Nossa. Então, eu dei homeopatia, né? Da toxoplasma para ela. No mesmo dia, ela não apresentava mais dor de cabeça, né? E ela nunca mais teve dor de cabeça. Fez o tratamento, né? Ali a gente estipula o tempo que vai ser dado, as gotas, quantas vezes ao dia. E aí ela sumiu a dor de cabeça dela. Teve uma outra que também foi pro toxoplasma. Ela tinha uma dor incessante na barriga, né? E aí, eu passando, deu toxoplasma, e aí aí eu fui ver, eu falei, você tem dor nessa região? Ela, nossa, eu nunca contei pra ninguém, eu tenho uma dor meio de ovário, assim. E ela também fez uso nunca mais. Que coisa. Então, as coisas simples, né? Por exemplo, toxoplasmose, eu não tive esses casos, mas teve pessoas, né, que foram diagnosticadas como... esquizofrenia. Meu Deus. E era toxoplasmose, né? Então, assim... E é um tratamento simples. Super simples. Com medicação... R$32 você resolve o problema, entendeu? Que é o que custa a homeopatia dele. É um remédio de homeopatia. Então, assim, é simples de você resolver, entre aspas, se você tiver o profissional... né, que entenda que tem um olhar, né? o todo, integrado. Porque, assim, a palavra integrativa difícil, né? Ficou muito passada, né? Tudo é integrativo. Então, por exemplo, psoríase, né? A gente consegue tratar. Dermatites, até questões, né? Questões de doenças celíacas.
Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não tem os anticorpos. Não, e ela tem, por exemplo, tem gente que tem a doença celíaca instalada, ok, né? E tem gente que ele é celíaco, mas não consta ali nos testes genéticos, né? Como ele teria uma intolerância ele tem uma intolerância ao glúten, mas não tá ali, né? Mostrando. Então, tudo isso você vai trabalhando, né? É que eu acho que muitas vezes a dificuldade é que, por exemplo, eu vejo pelo meu trabalho, né? Às vezes a clínica ela é soberana, a pessoa tem todos os sintomas, ela tem uma distensão, tal. Só que aí os exames que o convênio aceita são aqueles 3 anticorpos lá e os anticorpos dão negativo. Só que a pessoa, se ela remover o glúten, ela vai ter uma melhora, né? E muitas vezes a pessoa ela não quer fazer essa tentativa, né? E melhora demais, né? E melhora tudo, né? Inflamação crônica, tudo, né? É vida, né? Eu falo que, assim, em muitos casos... tem gente que não passa... Ótimo, que bom pra você, né? Maravilhoso. Sim. Mas não é hoje, porque até o trigo de hoje é totalmente diferente de antigamente. Né? Eu tenho uma amiga, ela é médica, ela comprou um trigo X lá dos Estados Unidos. Depois eu passo até a marca para vocês. Ai, que legal. Já faz um tempo isso, porque ela tem muita questão com o glúten. Aí, assim, sei lá, ela pagou no saquinho de 1 quilo, na época, R$50. Mas ela não passou mal. Então, assim, nossa, aí ela eu já ia começar a plantar. Nossa, meu Deus! Aí ela foi ver, né? A gente foi ver o que tinha. Então, assim, é diferente, né? Porque existe toda uma terra, né? O preparo. Então, enfim, é tudo diferente de antigamente. Uma coisa que você falou, né? É que nem tireoide, né? As pessoas, às vezes, elas apresentam sintomas de um hipotireoidismo, porém, você olha o exame médico, né? Ou seja, para ali estar inflamado, para ali já ter marcadores, é sinal que ela já está com isso há muitos anos, né? Então, assim, ela está com um Hashimoto subclínico, enfim. E aí, a paciente começa a tomar iodo, por exemplo, né? Prescrito iodo para ela, melhora. Iodo, por exemplo, para criança, melhora a inteligência. Então, assim, são pequenos detalhes que você vai fazendo na vida de um paciente que vai ficando tudo diferente para ele, né? Vai dando qualidade de vida. Vai dando. E tudo muito simples, tudo de fácil acesso, vamos dizer assim, tendo o profissional, né, que conhece, que sabe, que consegue passar essa informação, que vai indicar. Porque entende, né? Porque olha o quanto você precisou estudar para você, né, chegar nesse patamar, com certeza, né? Ter realmente segurança, né? Sim. Porque eu acho que hoje, com essa questão de redes sociais, tudo também, se a pessoa não tem segurança de fazer uma prescrição e tudo mais, muitas vezes ela é cancelada nas redes sociais, tem que tomar muito cuidado como você fala, né? Porque... como que você vai se posicionar. É o que você deixou muito claro aqui. É individualizado, totalmente, né? Não é assim, você vai, sai dando receita. Não. Né? Você tem uma equipe de profissionais que te dão suporte, né? Então, tem que ter uma responsabilidade, né? Para que as pessoas possam se beneficiar sem você também ter um risco, né? Sim, para não... Exato, porque eu falo, né? Eu tenho formação hoje, com as formações que eu tenho, né? O meu conselho, ele me deixa prescrever, por exemplo, suplementação, essas coisas. Então, assim, se eu tenho um médico que está ali do meu lado, né, me apoiando no sentido assim, eu posso contar com você para me ajudar nessa prescrição, por que eu preciso prescrever algo, né? E por que nós não podemos conversar sobre? Tem o Nutri que me indicou, falar, olha, eu tô achando que esse paciente, você já observou isso, aquilo, né? A gente consegue conversar com o profissional, seja um educador físico também. Com certeza. A gente consegue conversar, faz diferença para aquela pessoa. Com certeza. Imagina para uma criança, né? Porque às vezes chega aquela criança com aquela dermatite de pele. Tomando corticoide direto. É aquela criança que já tomou não sei quantas vezes antibiótico. E aí você sabe... o intestino todo permeável, né? Exato, já tem uma desbiose ali, né? Então, assim, eu falo muito para as mães. As mães às vezes ficam chocadas. Eu falo, você sabe quanto tempo demora o intestino para se reconstituir após
um antibiótico de 4 a 6 anos. Nossa. Então, você imagina uma Esse criança... pessoal que vai emendando. Né? Um bebê que nasceu com 1 ano, né? Já Não passou tem nem tempo, né? Não teve. Não tá nem com o intestino pronto ainda, já tá dando antibiótico. Então, assim, tem, né? Precisa. Não tô dizendo que eu sou contra antibiótico. Acho que tem situações que necessitam, como tem situações que muitas vezes acabam sendo desnecessárias. Por quê? Não é o antibiótico que vai curar aquele paciente naquela situação, se não entrar com outros né, outras estratégias, né? para poder estar ajudando. Porque às vezes a mesma criança que toma antibiótico, ela tá comendo. Outro dia eu vi no Instagram lá um negócio tudo colorido, assim. Aí tinha vários confeitos de várias cores. Você fala, meu Deus, é um monte de aditivo, de corante, coisas que causam realmente reatividade, né? Podem ter autoimunidade, enfim. Então, é isso. Acho que a informação, ela sempre é mais importante do que a medicação. Exato. Né? Você entender que, de repente, poxa, não é legal o seu filho. Ah, mas todo mundo come aquela bala colorida. Tá, mas o seu filho, ele não é todo mundo. Exatamente. Então é difícil, mas é possível. A Valen eu evito muito, né? Glúten, lactose, ela não tem respostas boas, né, com isso. Ela tem uma questão que ela não comia nada disso. Então, quando a gente se mudou para Sorocaba... ela viu um supermercado que ela achou super legal, ela foi com meu marido, e aí lá eles começaram a comprar um bolo de chocolate. E aí ela quis experimentar esse bolo de chocolate, ela se apaixonou pelo bolo de chocolate, só que isso com ela, como eu praticamente quase não dava para ela, então ela não tinha tanto contato. Foi esse contato que fez algo? Não, ela já tinha a predisposição ao, né? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Então, acho sempre importante a gente deixar claro. E ela desenvolveu, né, uma hidradenite, né? Que a gente, então, assim, qualquer coisa que ela faz de diferente, né? A hidradenite supurativa é uma doença autoimune, então qualquer coisa que ela faz de diferente, buf, estoura. E aí, então, eu evito muito com que ela coma. E ela sabe disso. Então, assim, a gente toma alguns cuidados. Então, ela gosta de... Então, tem um café lá que é mais vegano, vegetariano. Então, ela vai que não tem glúten também. Sim. Então, a gente leva. E eu perguntei pra ela, o que você quer de Páscoa? Ela falou assim, eu quero brigadeiro. Então, eu falei, tá bom, então vamos providenciar os seus brigadeiros veganos. E assim, vamos, né? Sim. E, enfim, e eu falo assim, que aí a família precisa estar muito... Em sintonia, né? Então, assim, eu tento preservar muito isso, né? Eu tento conscientizar, né, todos da família para que possa estar contribuindo. Então, assim, mas se tiver o bolo... Eu tento evitar que ela coma muita coisa durante a semana para que nos finais de semana se venha bem. Exato, tem a questão social também, né? Então, a festa da escola, né? Então a gente vai mediando. Eu falo que é equilibrar os pratos e dá tudo certo. Não é proibir, mas evitar muito, né? É o que a gente tenta fazer. Evitar com força. Total. Né? Mas a gente, né, vai se e não é assim por uma questão, o preciosismo. É porque faz mal pra ela. Faz. Não é que você tirou da sua cabeça, que meu filho não come doce. Não, e aí você vai fazer testes, né? Por exemplo, você faz um teste genético do convênio, não dá. Não entendeu? Não sai. Então, aí você fala, tá bom, né? É que nem eu falo, né? Vai fazer exames de fezes. Eu falo, aí o paciente fala assim, ai, graças a Deus, não deu nada de parasitas. Eu falo, quantas amostras você fez? Uma? Não vai sair. Você tem que fazer umas 20 para sair, entendeu? Porque você tem que pegar o ciclo, né? Então, assim, até 20, 30, não vai ter, entendeu? O laboratório não vai querer receber tantas né? Até porque para mostrar realmente ali, você tem que fazer infestado, né? Para dar exato, e falar, meu Deus do céu, esse aqui tá já no, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com... Não é só o papel, né? O paciente que tá ali... Ele é muito mais do que um papel. Então, quem é aquela pessoa que está ali? Sim. Eu falo a voz da mãe, por exemplo. Putz, você vai conversar com o médico te passa um X. A mãe te passa outra condição, às vezes, né? E assim, e a voz da mãe?
Porque ela sabe muito mais do que qualquer pessoa. Lógico, ela tá todo dia, né? Então, exato. Então, eu dou muito valor a isso, porque assim, eu estou também desse lado. Então, às vezes a gente vai no médico e fala assim, não sei o quê, porque meu filho coça. Ah, tá. Mas por que ele coça, né? O que faz ele coçar? Por que tem essa coceira? Enfim, né? Ou então ele não dorme. Não, mas é a fase. Não tem fase, gente, né? Vamos olhar para isso. Mas fez polissonografia, não deu nada. Tá bom, mas vamos... né? Às vezes, o que é um floral que às vezes você tem que dar? O que essa criança às vezes passou, né? O que ela traz de memória, né? De situações passadas, ou até às vezes de vidas passadas, dependendo, né? Porque eu sempre tomo muito cuidado com a religião, né? Então, né, com os pacientes. Então, às vezes eu até pergunto, qual que é a sua religião? Pra gente poder conversar na mesma sintonia, né? Tá trabalhando ali todo mundo junto, porque... Enfim, eu falo que as religiões estão todas aí, todas levam para o mesmo caminho, né? Sim, que é o seu bem-estar, a sua fé, né? Então, dentro do que você acredita, como que a gente também consegue te ajudar? Porque é aquela família, às vezes, que precisa de um apoio nesse sentido também. Então, tudo faz parte, tudo é importante. Legal. Ai, nossa, a gente ficaria o dia inteiro aqui, né? Não falta assunto. Meu Deus, nossa, quanta coisa legal. Ô, Pri, então, quem quiser te encontrar... Tem um Instagram? Como que funciona? Tem. Eu tenho meu telefone, né? E tem meu Instagram, que ali pelo Instagram fica super fácil das pessoas me acessarem. Que aí lá eu consigo passar meu número e tudo. Meu Instagram é Priscila Abud, 2 As, né? No Priscila com SC e o Abud com demudo no final. Tá, a gente vai deixar aqui pro pessoal. E é assim que... E aí, por lá, consegue chegar até você, se quiser ajeitar o horário. Sim, eu fico à disposição. Muito bom. Que gostoso. Olha, já está aberto o convite para uma próxima. Com certeza, né? que eu não vou estar tão gripada. Não, com certeza. Acho que tem muito assunto. Bom, né? Sim. E assim, eu acho que é uma esperança também, para quem sabe, já fiz tudo. Não fez tudo. Quase tudo. Ainda tem muita coisa que dá para fazer. E acho que lembrar que, assim, que cada oportunidade da gente buscar o autoconhecimento também é muito importante, né? Porque hoje, infelizmente, a medicina, ela trata muito sintoma. Não, vamos tentar olhar, né? Para tentar tratar a causa. Né? E buscar realmente qualidade de vida, né? É isso. Obrigada, Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi muito bom. É isso, Gratidão. Gente. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau.